Oi, boa noite! Mais uma vez você aqui comigo no Vista Fina e é sempre um prazer ter essa audiência. Agradeço muito todos os recadinhos que vocês estão deixando nas nossas redes sociais. E a nossa convidada de hoje, ninguém menos que Luana Oneda, nossa super apresentadora, nossa jornalista, nossa repórter. Tenho muita certeza que você já viu a Lu por aí, seja nas matérias jornalísticas, seja no nosso jornal esportivo. E é com ela que eu vou bater um papo hoje, vou trocar muita figurinha sobre comunicação, como que ela parou dentro do ambiente de comunicação esportiva, e eu quero você aqui comigo, do começo ao fim, combinado? Lu, obrigada pelo teu tempo, toda bonita aqui. Vocês viram que ela caprichou no visual para estar aqui, né? Lu, quero saber tudo sobre você e antes de qualquer coisa agradecê-la pelo espaço na tua agenda. Você está sempre viajando, agora que a nossa TV tem sinal em várias cidades da região, então a Lu vai para São Mateus, vai para Canoinhas, Bituruna, General Carneiro, está sempre muito próxima também da nossa audiência, do nosso público. Então muito obrigada por vir aqui comigo hoje. Boa noite, Sabrina. Boa noite a todos vocês que assistem o Vista Fina. É um prazer para mim estar aqui, né? Hoje longe da telinha do esporte, como vocês são acostumados a me ver, mas aqui prestigiando, sendo uma das convidadas do Vista Fina, né? E é claro que o Vista Fina está sendo um sucesso, eu sou suspeita em falar, né? O programa muito bom, a programação da UBplay inteira tá boa, mas a Sabrina tem se destacado com certeza, né? E eu que agradeço pelo convite. Então, da Luana jornalista, da Luana das telinhas, para a Luana pessoa física, digamos assim. Eu nasci aqui em União da Vitória, mas morei até os 20 anos em General Carneiro, né? Terrinha, até brinco, até a gente tira sarro aqui durante o dia na TV, porque eles me pegam no pé. General Carneiro é uma cidade meio tensa, né? Então eles brincam, eles me tiram sarro, e eu gosto bastante dessa comunicação e dessa pegadinha que eles têm comigo. Eu chamo General Carneiro de Genebra. Exatamente. Faca na bota, né? Eles até brincaram quando eu cheguei, que a Luana, faca na bota. Falei, hoje eu não vim, né, de bota, mas não brinque que o canivete está sempre por ali. Brincadeiras à parte, né? Então, nasci aqui, morei em General até os 20 anos, estudei sempre em escola pública. E sempre amei a parte de redação, de falar, de escrever, de comunicação. Talvez tenha puxado da minha mãe, que sempre foi professora também. Meu pai sempre foi muito comunicativo. E aí, quando eu estava, acho que no segundo ano do ensino médio, a minha professora de língua portuguesa, um dia, na verdade, nunca tinha passado pela minha cabeça fazer alguma coisa na área da comunicação. E a minha professora de língua portuguesa, eu apresentando um teatro na sala dela, ela falou, Luana, você já pensou, já fez algum teste vocacional direcionado para a área da comunicação? Falei, não. Ela falou, olha, você tem total perfil, você fala bem, você escreve bem, você, né, tem essa dicção boa, faz um teste. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre comunicação, a pesquisar sobre jornalismo, aí já tinha o curso aqui em União, vim conhecer, vim nas faculdades e aquele amor, aquela paixão só foi crescendo. E o fato de estar em frente às câmeras para mim sempre foi maravilhoso. Então, eu não tinha pesquisado nada sobre a comunicação, mas eu sempre gostava. Meu pai me levava numa rádio que tinha lá em Geral, eu cantava naquela rádio. Ainda bem que eu parei, graças a Deus, né? Ah, eu ia pedir uma palhinha. Não, Deus o livre. Como cantora, eu sou uma ótima jornalista. Eu cantava, eu participei de alguns festivais, mas não, essa área não era pra mim. E aí, terminei o terceirão, fiz vários vestibulares, fiz vestibular em várias cidades e todos para a área da comunicação. Sempre primeira opção jornalismo, segunda publicidade. Primeira jornalismo, segunda publicidade. Terminei a faculdade e aí todo acadêmico imagina que vai terminar a faculdade e vai entrar a trabalhar na área, né? É uma vontade muito grande que a gente cria como acadêmico e que como professor a gente leva para eles também essa necessidade de durante a faculdade tentar se encaixar. Porque não é fácil, né? Não é fácil, é isso que eu ia falar. A faculdade exige bastante, a faculdade desperta vários interesses, né? Dentro da área do jornalismo, participei várias vezes, fui em várias viagens. E a que mais me marcou, é claro, foi quando eu fui para a maior emissora, quando eu fui para o programa do Serginho,
que eu entrei lá e eu tinha vontade de me perder lá dentro para nunca mais me achar e eu ficar lá para sempre, né? A TV sempre foi, assim, o que brilha os meus olhos. Aí terminei a faculdade, né? E foi na época que o banco começou a abrir agências em cidades menores. Então eu tinha feito testes, era para ter entrado trabalhar no banco em general, não deu certo. Entrei trabalhar aqui, comecei aqui em Porto União, fiquei 6 anos na área bancária. Sempre falo que, independente de ter ficado na área bancária, a gente trabalha a comunicação todos os dias, né, Sabrina? A gente usa a comunicação para tudo, né? Eu precisava vender, eu precisava ter uma boa comunicação para eu poder passar para o meu cliente informações sobre os produtos que eu tinha dentro do banco. E aí foi passando o tempo, saí do banco, fui para a cooperativa, fui para assessoria de cobrança, fui para corretora de investimento, sempre dentro da área financeira. E aí, em 2017, quando meu pai ficou doente, que a gente descobriu que ele estava com câncer, e eu, nessa época, decidi abrir mão, eu estava em Joinville, e voltar para cá. E focar na minha área de formação. Então, ali eu comecei com social media, eu comecei a ter mais contato. Não foi fácil esse começo, eu fiquei muito tempo fora de veículos de comunicação, então eu entendo também, eu procurei vários veículos para iniciar, entendo a questão de eles, né, terem talvez um receio por eu ter ficado todo esse tempo fora do veículo de veículos de comunicação. Entrei trabalhar em campanha, fui trabalhar como assessora de vereador e aí eu descobri que a UGV tinha assumido a TV 1000. Nessa época eu estava trabalhando em uma rádio na cidade, uma rádio web, fazendo o meu programa, e eu chamei o professor Edson. Falei, vou chamar o professor Edson para entrevista, né? Para eu perguntar, para eu descobrir mais como que vai funcionar. Toda estratégica, Toda né? estratégica, com certeza. Sem nenhum interesse, né? Assim, tipo, só chamar para uma entrevista. Conversei com ele me passou as informações e ali começou a minha torcida para que desse certo e para que eu realmente pudesse realizar o meu sonho de trabalhar na TV. E aí, como que a Luana foi parar no esporte, né? Passou algum tempo, o Murário me chamou e falou que realmente que a UGV estava assumindo a TV, que eles precisavam de jornalistas e se eu teria interesse de apresentar o programa de esporte. E aí, na hora foi um desafio muito grande, tipo, eu nunca fui uma pessoa de assistir jogos, nem assim, uma atleta ativa, então eu pensei, é um desafio, mas eu jamais falei para ele, falei, não, eu topo, eu aceito. Assim. E cá estou. Vamos, assim, vamos. Sim. E estou aqui hoje. E confesso para você, Sabrina, que descobri uma outra Luana, uma Luana jornalista esportiva que nem eu mesma conhecia. A Luana que no domingo senta no sofá, assiste um jogo de futebol, uma partida de jogo de futebol. A Luana que poderia estar, como nos jogos do Iguaçu que são aqui, poderia estar na arquibancada, mas eu gosto de estar lá dentro de campo, porque a energia do torcedor é diferente de quem está dentro de campo. E que estuda, que pesquisa, que já foi pesquisar uma pós no jornalismo esportivo. Então, acredito que esse desafio proposto pelo Murário aqui na TV, né, de assumir o programa de esporte, despertou um lado que nem eu mesma conhecia. Olha só. Não, e a gente vê a Luana lá no Instagram dela, toda atleta, fazendo musculação, tá toda esbelta. Não, tá assim. Em vista da Luana de uns 10 anos atrás, hoje eu estou muito bem. Hoje eu estou muito bem. A Luana pós-bariátrica não é a mesma da Luana antes da bariátrica, né? Essa é uma outra questão aí. Até eu brinco aqui na TV, né? Quando eu mostro o meu antes e depois da cirurgia bariátrica, eu adoro ver a expressão das pessoas, né? Porque realmente não era a mesma Luana. Então, com certeza, quando eu falo de esbelta, hoje eu estou muito bem, mas eu já cheguei a pesar 130 quilos. Gente, eu não sabia disso. Estou aqui toda semana na TV, a Luana tem uma energia incrível, ela é super alto astral, ela é como parece nos vídeos mesmo, mas eu não te imagino diferente. Então, vou perguntar também, porque aqui é assim. Fiquei curiosa, eu pergunto. Então, no próximo bloco a gente vai falar sim sobre a cirurgia bariátrica, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, porque é importante você também saber as curiosidades da Luana, né? De entrevistadora para entrevistada, né? Com certeza. Entrevistando uma jornalista, né? Não é à toa que a Lu é super comunicativa. Lu, e nessas tuas transições de carreira, você falou que a comunicação sempre se fez presente. Eu compactuo muito disso. Eu acredito muito naquele ditado
que até a gente fala ele um pouquinho diferente, mas que quem tem boca vai a Roma, né? Por quê? Porque quando a gente se comunica, a gente abre portas, a gente conhece pessoas, a gente se conecta com pessoas, né? Você vê que isso em algumas pessoas faltam para que elas tenham mais oportunidade? A gente precisa explorar mais a comunicação nos nossos jovens, por exemplo? Eu acho que as pessoas têm muito medo, que elas se sentem retraídas, na verdade, com a forma de se expressar ou de medo da reação das pessoas. Talvez esse medo de se comunicar, de se expressar melhor, acabe prejudicando a própria pessoa. Por exemplo, hoje eu vejo que é tudo muito digital. É tudo muito online. Você pouco conversa com as pessoas olho no olho, como a gente está fazendo agora, né? É tudo muito rápido, é tudo pelo WhatsApp, até uma ligação. Eu sempre brinco que hoje em dia, em era do WhatsApp, ligação é prova de amor, né? Porque a gente não liga, você não ouve mais a voz da pessoa, além de ser um áudio do WhatsApp. Então, acho que essa comunicação é muito importante. E quando eu falo que mesmo fora da área, eu sempre mantive a comunicação em dia, isso eu vejo hoje aqui dentro da TV, como eu uso o contato com as pessoas que eu fiz amizade quando eu trabalhava no banco. Então, hoje eu preciso entrevistar um empresário, eu conheço esse empresário. Eu preciso conversar com um médico, eu conheço esse médico. Às vezes as pessoas têm medo. Eu sou um jovem, ou eu não vou conversar com a Sabrina porque a Sabrina é advogada. A profissão da Sabrina é advogada. O que eu mais gosto é conhecer pessoas. Então, a mesma coisa, né? E eu acho que esse fato de você ter medo de conversar, de se comunicar com as pessoas, talvez acabe prejudicando a própria pessoa. Então, a comunicação é excelente e eu sou da conversa, do bom bate-papo, do olho no olho, porque eu acho que tudo flui através da comunicação. Com certeza. Gente, esse foi o nosso primeiro bloco, vários insights do que a gente vai falar aqui hoje. Eu imagino que, assim como eu, você também tem algumas curiosidades com a Lu, né? Eu agora estou bem curiosa com algumas questões particulares dela e eu espero você no próximo bloco aqui na UBplay. Fica comigo. Até! Voltamos no nosso segundo bloco, no Vista Fino de hoje, com a nossa Luoneda. Lu, eu fiquei muito curiosa quando você falou que fez bariátrica. Isso não estava na nossa pauta. A nossa diretora vai puxar a orelha depois, mas tudo bem, né? Tudo bem. Mas eu quero entender um pouquinho esse teu processo de tomar a decisão de fazer bariátrica. Eu convivo com várias pessoas que fizeram, sou uma pessoa que estimula o bem-estar e a saúde, e eu acredito que em certas situações a bariátrica é um caminho viável. Claro, né? Procure um médico, entenda o seu caso, mas eu sou muito adepta de qualidade de vida, né? Essa história de que a obesidade não interfere, eu ainda não fui conquistada por ela. Então eu quero, Lu, trocar uma ideia sobre isso, porque para mim você sempre foi assim. E o nosso público também, né? Pra gente conversar aqui sobre saúde, sobre decisões importantes que alteram toda uma trajetória. Conta pra gente. Então, Sabrina, eu sempre fui gordinha. Até os 7 anos eu era mais magrinha. Depois eu comecei a engordar e foi a adolescência inteira. E eu sempre falo que só quem passa sabe o que um gordinho passa. Né? Hoje a gente fala muito de bullying. Naquela época era preconceito e era assim. Então, tipo, na escola, preconceito dos amigos. Eu tive vários traumas que eu tive que trabalhar depois com terapia e tudo mais. Por preconceito de amigos mesmo, de rejeitarem porque era gordinha, de não ser convidada para jogar em time de vôlei, de esporte, porque tinha sobrepeso, preconceito de amiguinhos mesmo, né? E o meu problema nunca foi, eu sempre falo que o meu problema nunca foi as porcarias, era comida. Gostava, eu mandava ver mesmo na comida. Comia, não... Comia. Você não é aquela pessoa que vai falar assim, eu era gordinha porque eu era ossuda. Não, eu era gordinha porque eu comia mesmo. E aí, minha mãe, né, sempre preocupada, não pela questão estética só, mas pela minha saúde. Então, tentei com nutricionista, tentei com médico da adolescência, tentei com psicóloga, tentei várias formas e aí eu fui crescendo e tinha aqueles picos. Emagrecia, engordava tudo de novo. Emagrecia, engordava tudo de novo. Você chegou a tomar algum remédio emagrecedor? Tomei. Vários. Aqui, fórmulas emagrecedoras? Vários remédios milagrosos que prometem emagrecimento rápido e fácil. E realmente emagrecia 10, 12 quilos em 4 meses. Em compensação, quando parava, em um mês ganhava 30 quilos. Efeito rebote. Sim. Isso fora todo o restante. Mexia com hormônio, né? Mexia assim com várias coisas da saúde
Então, eu tomei procedimentos estéticos. Não estou criticando os procedimentos estéticos, mas eu sempre falo, o importante é a pessoa ter ciência de curar o mal pela raiz e não pelas pontas. Né? Então, não era caso para procedimento estético, desde que eu não tivesse com a minha mente educada que eu precisava cuidar na alimentação. Então, tentei de várias formas. E quando eu decidi que eu queria cuidar de mim, porque até então eu vinha cuidando de várias outras pessoas, menos de mim. Quando eu decidi que eu ia cuidar de mim, eu não procurei um gastro para fazer a cirurgia bariátrica. Eu procurei um cirurgião plástico. E esse cirurgião plástico, peguei 2 avaliações. O primeiro faria uma abdominoplastia, tirava, e na minha cabeça eu ia deitar, ia chegar no centro cirúrgico com 130 quilos, ia sair com Eu não te imagino com corpo 130 esbelto. quilos. Eu vou mostrar uma foto pra você. Então eu quero ver. Pra você acreditar que a Luana chegou a pesar 130 quilos. Aqui tem 2 Luanas. Olha só, não sei se o pessoal de casa vai conseguir ver. Eu não acredito que é a Luana. É muita diferença, né? Essa é a Luana com 130 quilos no rosto, tudo. Tudo, o olhar é diferente, né? Não tinha pescoço, né? Eu brinco que eu não tinha pescoço, que era emendado. O rosto com o pescoço, com tudo. E é claro, não só pela questão estética, mas assim, autoestima lá embaixo. Aí eu entrei trabalhar no banco, né? E aí comecei a trabalhar no banco. Não podia usar um salto. Era frustrante para mim provar uma camisa e não fechava. E eu não aceitava, porque a cidade tem lojas para pessoas obesas. Mas eu não entrava nessas lojas porque eu não me aceitava como uma pessoa obesa. Dor no joelho, eu já tenho problema de ter o pé chato, então não tenho a curva do pé, o fato do sobrepeso doía mais ainda. Então eu trabalhava de sapatilha e era o pé esparramado, eu não gostava da imagem que eu passava. E esse cirurgião plástico que me atendeu na segunda avaliação, ele foi sincero comigo em me dizer, eu não faço cirurgia plástica em você porque você vai ficar uma gorda firminha e você quer emagrecer. Então você não vai atingir o teu objetivo. Eu vou te encaminhar para um gastro, você vai conversar com ele. E se quando você emagrecer, você ficar com sobra de pele, você achar que precisa mexer, você volta e aí sim é a hora da gente entrar com a cirurgia plástica. Então eu sempre falo que ele foi assim o meu anjo da guarda. Porque se ele fosse dinheirista, se ele tivesse intenção de prejudicar a minha saúde e o CRM dele, ele teria feito. Né? Ele teria simplesmente feito. Ele me encaminhou. Conversei com o gastro, isso tudo nas minhas férias. Conversei com o gastro, ele já agendou. E a primeira, porque eu fiz 2 cirurgias. A primeira cirurgia que eu fiz, que mexeu no estômago, foi a gastroplicatura. Ela não corta nada do estômago. Ela é colocado um tubo pela boca, lá no estômago, e é pressionado o estômago até encostar nesse tubo e costurado. Com isso, eu tinha hérnia de hiato, então ela envolveu uma parte do meu estômago no tubo digestivo e costurou também para resolver essa hérnia. Isso em 2013, por aí. Em 2017, todos esses pontos que eu tinha no estômago infeccionaram e eu comecei a sentir muita dor. Mas você emagreceu de 2013 eu emagreci, a 2017? Eu emagreci, só que em 2017 eu já estava tendo reganho. Na verdade, essa cirurgia eu sempre comento, porque teve outras pessoas que tiveram que refazer também, que foi como se fosse um experimento no Brasil. Porque não deu certo e hoje ela não é mais uma técnica utilizada. Então eu voltei no médico que eu tinha feito a cirurgia, comentei com ele e ele falou, Luana, a gente vai ter que reverter essa cirurgia e fazer realmente a cirurgia bariátrica. Então o método que eu fiz em 2017 e 2018, por aí, acho que foi 2018, se não me engano, que eu fiz a segunda, foi a sleeve. Ela é um procedimento gradativo, então todo mundo me questiona quando eu falo da bariátrica. Ah, mas você fez cirurgia plástica. Eu não fiz nenhuma cirurgia plástica ainda, porém quero. A mulher sempre quer, né, ajustar alguma coisa. Eu brinco que eu quero chegar no momento de operar do joelho até o molinho da orelha e me faça umas covinhas que eu tenha que secar com cotonete. Isso mesmo, eu falo a mesma coisa. Quero gominhos, quero abdômen trincadinho. Exatamente. Tô caminhando pra casa dos 40 e quero ser uma quarentona enxuta. Exatamente. Eu tô no teu time. E aí eu refiz essa cirurgia, né? Tive esse emagrecimento. E eu sempre falo, Sabrina, você como convive com pessoas bariátricas, eu sempre incentivo as pessoas a fazerem.
Não fazer a bariátrica, vai lá, vai chegar no médico, vai marcar. Até porque não é assim que funciona. Não é nada assim. Então, não é só chegar e dizer pro médico, eu quero fazer uma bariátrica. Ele vai avaliar, ele vai ver qual que é o teu IMC, ele vai ver qual é o método mais indicado para você, vai pedir vários exames, porque não é só chegar e fazer. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia de alto risco, como qualquer outra cirurgia. E ela envolve, Lu, um trabalho psicológico muito grande. É uma equipe multidisciplinar que cuida dos pacientes bariátricos, porque não adianta você reduzir o estômago, sair da sala de cirurgia e, com todo respeito aqui a paladares, enfim, tomar uma Coca-Cola com coxinha. Não dá, não dá. A mudança do mindset em relação à qualidade de alimentos, a valor nutricional é muito grande. A gente sabe, a cirurgia hoje ela é muito, aspas aqui, simples, você pode fazer por vídeo e tal. Então, ok, mas é aqui dentro, né? Aqui dentro a mudança demora mais para acontecer. A cirurgia você marca, né? Às 9 da manhã você tá lá, então à tarde você já tá operado, o estômago já tá pequenininho. Mas e o pensamento? E a cabeça? E essa paladar? Sim, e muda. Eu digo para você que o paladar muda. Porque assim, o teu estômago, né, absorve as coisas, os alimentos que você come. Então, a partir do momento que o teu estômago é cortado, é retirado fora, alguns alimentos que você antes ingeria e que teria uma digestão normal, depois da bariátrica não tem mais. Assim como o gosto por determinados alimentos. Por exemplo, eu nunca fui uma pessoa de doces antes da bariátrica. A minha mãe sempre fez, minha mãe é cozinheira de mão cheia, adora cozinhar, e o pessoal da TV sabe muito bem, porque 2 em 3 aparece um bolo, alguma coisa por aqui. Inclusive, né, a Sabrina, que não está aqui direto, fica o convite, né, vamos avisá-la, comparecer mais. Então, a minha mãe sempre fazia muito doce, muito bolo, e eu nunca fui. Depois da bariátrica, eu virei uma formiga. E isso é outra coisa que eu preciso me policiar, porque senão, se deixar, eu como chocolate todos os dias, eu como doce todos os dias, e aí entra a questão que você falou. É muito fácil você entrar na sala de cirurgia com 130 quilos, enfim, com o peso que for, no outro dia, o teu estômago fica menor do que essa taça. Hoje, o meu estômago é do tamanho de um copinho de 250 ml. E até quando eu saio, às vezes, junto com alguém para comer, eles tiram sarro porque eu falo que o Bob's, quando eu vou no Bob's, ou quando eu vou em qualquer, né, franquia aí que serve os lanches pequenos, um lanche é suficiente. Se eu pedir uma batata, um refrigerante, já não consigo comer. E para mim é ótimo isso, né? É maravilhoso. Mas é muito difícil você trabalhar o teu psicológico. Porque o mindset, né? A gente condiciona o nosso comportamento mental. E antes, provavelmente, você comia o lanche, a batata, a coca e uma casquinha. Com certeza. Quando eu não comia 2 lanches, a coca e tudo mais. Então... E você chegou a fazer tratamentos com psicólogos para entender essa mudança? Você trabalhou isso com nutricionista para entender o valor nutricional de alimentos? Como que foi essa mudança assim para você, Lu? No pós-cirurgia, sim. Eu tive acompanhamento com psicóloga, não. E isso até é uma falha minha. Então, até falo para quem vai fazer bariátrica, faça um acompanhamento com psicólogo. Porque precisa muito trabalhar a mente, precisa muito trabalhar o teu psicológico, né? Para você entender que o teu estômago, que antes poderia comer tudo que você tem vontade, agora não pode mais. Né? Então, eu acredito que essa parte psicológica é muito importante. Mas com o nutricionista, sim, sempre dando umas fugidinhas, porque eu não gosto de dieta, mas fiz acompanhamento nutricional. Muito importante. Olha só, né? Se a gente não tivesse o Vistafina, eu não ia saber sobre isso. E eu tenho certeza que você aí em casa nem desconfiaria. Porque tem um estigma, né? De que quem faz bariátrico fica com muita flacidez, enfim, fica com aspecto de doente, aquele semblante cansado. Na minha família tem alguns bariátricos e até um tio meu falava assim, não sei se eu quero fazer porque fulano fez e ficou com uma cara tão triste, ele era tão engraçado antes. E a Lu não, a Lu, né, traz uma autoestima aqui diferente, a gente vai falar sobre autoestima no próximo bloco. E com certeza vai estar dando ânimo para você que está em casa, pensando se esse é um caminho para você. A gente volta daqui a pouquinho no nosso terceiro bloco e eu quero você junto.
Até. Voltamos para o nosso último bloco. Tá tão bom o papo, né, Lu? Uma pena que logo termina. Hoje eu vou ficar na TV até mais tarde pra gente continuar, porque eu gosto dessas conversas assim. Lu, a gente falou da tua bariátrica. Hoje você tá à frente do programa de esporte aqui da nossa programação, da nossa UB Play. Uma roupagem toda nova, sempre muito atenta a detalhes. A primeira vez que eu tive contato com a Lu, ela me entrevistou num campeonato de beach tênis, né? Aqui a beach tenista bem amadora. Não é não, ela compete, ela se destaca. Você me deu sorte, realmente. Aquele dia eu levei um troféu para casa. Olha em segundo lugar. E fala que é amadora ainda. Mas olha, vamos ver os próximos. Vai lá nos entrevistar. Vou lá dar sorte novamente. Lu, hoje que você tá, né, nesse ambiente totalmente esportivo, pós-bariátrica, você se rendeu ao mundo do esporte? Ou você emagreceu pela cirurgia, alimentação e o esporte passa longe de você? O esporte é muito importante. Atividade física, independente do qual esporte, da qual atividade você vai escolher, mas é muito importante. E hoje eu me cobro muito disso. Né? A gente tem uma rotina corrida na TV, mas por eu apresentar principalmente o programa de esporte, então eu acho que eu preciso dar exemplo para o meu telespectador de estar fazendo alguma atividade física. Então, até hoje eu fui fazer uma reportagem na academia e eles me pegaram no pé, porque eles falaram que realmente, né, a reportagem, não vou dar spoiler aqui, mas a reportagem que eu fui fazer, eles falaram, deve estar afetando você também, porque você faz um mês que não aparece na academia. Então, eles cobram e eu acho legal, porque eu acho que realmente a gente precisa passar essa imagem. E quanto à bariátrica, como você mesmo mencionou no bloco anterior, Sabrina, eu acho assim que a atividade física é um complemento. Né? O meu médico sempre enfatiza que a parte dele é 30% e o restante é meu. Então, desde a parte de não ter um reganho, de praticar uma atividade física, de cuidar do meu psicológico, tudo isso é uma série de fatores que fazem com que eu não tenha reganho e com que eu consiga manter o meu peso. Então, hoje eu faço musculação, até esse tempo que eu fiquei sem ir na academia, meu personal fez uma cirurgia, eu não consigo treinar sem personal, mas eu treino. Né? E já percebi, através do programa de esportes, vários outros esportes que me chamaram a atenção. Inclusive o beach tênis também me chamou atenção. O beach tênis também me chamou atenção. De repente a gente não vai jogar juntas ainda, né? Vamos. Partidinha da UB Play, vamos... Paty Albuquerque. Isso tá mesmo. Convidada. Isso mesmo. Vamos chamar a Adri também. A Adri, nossa produtora também. A Adri, nossa produtora, sempre nos bastidores, mas é ela que coloca a ordem aqui na casa. Pronto, já temos 4 pessoas para jogar um beat. Já temos um time aí para jogar e para competir. Ótimo. Inclusive, tem o bloco do desafio lá no programa, né? A gente pode fazer um desafio. Pronto. Aí, né? Fechou. Topo. Marcado Gosto. Através do Vista Fina, direto lá pro Play no Esporte. Então, assim, eu acho a atividade física importantíssima, né? Eu me cobro e eu preciso estar mais atenta. A minha mãe é exemplo. Minha mãe me cobra sempre. Luana, você precisa fazer uma atividade física. Porque não é só pela questão estética, mas principalmente pela saúde mental, né, Sabrina? Ah, com certeza. A gente tem uma vida agitada, como eu falei antes, de tudo digital, tudo muito rápido. E essa parte da gente estar fazendo a prática de um exercício faz com que o nosso dia fique mais leve. Né, que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, eu sou super a favor da prática do exercício físico para conseguir manter a bariátrica, para conseguir manter a autoestima, né, que com certeza depois da bariátrica minha autoestima é outra também, né, tudo muda. Mas eu sou super a favor de, com certeza, estar sempre na prática das atividades físicas. Muito bom, né, Lu? Você, após a bariátrica, vendo esse mundo de atividade física, o esporte... Eu compactuo muito quando você fala que o esporte acaba sendo um alívio mental e eu sou muito essa pessoa. Eu falo que o esporte já me salvou de muitas situações extremamente estressantes. E o ano passado, no comecinho de 2024, eu estava fazendo uma virada de vida, uma transição profissional e eu anotei nas minhas metas que eu queria voltar a competir em algum esporte. Sempre joguei muito futsal, mas aqui na região eu não me encontrei em nenhum time. No vôlei, não deu certo. Handebol, competi bastante tempo. Olha que legal! Mas não me encontrei aqui. Aí eu fui pro beach tênis. Brincadeira de amigos e tal. Fui pro beach tênis e falei, opa, tá aí um esporte que chama a atenção porque ele depende de um número menor de pessoas para dar jogo, né? Nosso joguinho aqui já tá marcado, 4 pessoas. Já tem time.
E eu tinha meta de participar de um campeonato porque a competição esportiva, ela sempre me ajudou. Eu escrevi isso numa segunda-feira e na quinta eu descobri que estava grávida. E agora? E agora? Resumindo, eu joguei até 38 semanas. Tem lá no meu Instagram uma foto enorme jogando. E aquele campeonato que você me entrevistou, que a gente nem sabia que ia se encontrar aqui, eu tinha o Léo com 60 dias. Um toquinho. Um toquinho, e eu queria bater a meta de fazer uma competição ainda no ano passado. E durante todo o pós-parto ali, com a liberação médica, o que me salvou daquele estado de tensão da maternidade foi o esporte. É o que eu falo sempre. Foi né? o esporte. É o que eu falo. E você pode ter certeza, hoje ele é bebê. Mas quando ele começar a crescer, o esporte passa de geração para geração. E eu sempre falo com o professor Ivan no programa, que o exemplo arrasta. Né? Tomara. Então, a minha mãe, por isso que eu cito muito a minha mãe. A minha mãe é o exemplo é o meu exemplo, né? Ela é minha inspiração, porque às vezes 6 horas da manhã, enquanto eu tô dormindo, ela tá na academia. Eu chego cansada da TV, ela vai fazer caminhada. E ela briga comigo e me xinga porque quantas vezes eu ficar deitada no sofá e ela ir pra perimetral caminhar. A gente mora do lado da perimetral. Então a gente sempre acha uma desculpa. Verdade. Né? Sempre acha uma desculpa. No calor é muito calor, no frio é muito frio. E se for esperar da vontade, não dá vontade. Não, nunca vai ter vontade. A nossa cabeça quer ficar encolhidinha. Gente, olha o frio que tá comendo hoje. Um pinhão. Sopinha. Ai, amo de paixão. Um caldinho ali. Parece que aquele momentinho abraça. Mas, na verdade, o esporte vai trazer um alívio pro estresse. E assim, Lu, a nossa região aqui, ela tem vários pontos favoráveis pra gente fazer uma caminhada. Nós moramos aqui numa região que é segura, né? Tem uma iluminação. Várias pessoas caminham na perimetral. A gente tem um ciclismo muito forte aqui também. Então, é importante a gente olhar para esses pontos favoráveis do cenário que a gente está, né? Porque quando a gente começa a praticar esporte, a gente faz amizades novas, não é verdade? Eu falo muito isso, que o esporte me abriu portas, porque hoje, quando eu chego no estádio para cobrir o jogo, quando eu chego no ginásio para conversar, as pessoas me falam, você apresentou o esporte. Então, você está sempre criando aquele vínculo, né, com as pessoas e conversando. E como o esporte, sempre acredito que tudo na nossa vida tem um propósito. E o esporte veio, com certeza, para abrir essas portas, para eu conhecer como a nossa cidade tem. Só basta você achar alguma coisa que você goste, porque tem várias modalidades. Sim. E assim, o pessoal se destaca, o pessoal gosta, né? Eu já fiz várias entrevistas com as pessoas e eu admiro muito. Sai fazer um longão. Cara, o pessoal pedala 400, 500, 1000 quilômetros, né? Vão fazer viagens de bicicleta. A gente tem atletas, destaques da nossa região, subindo serra, fazendo mountain bike. Então, assim, o esporte me abriu muito para conhecer muito e eu acredito que me fez ver que eu preciso estar mais praticando o esporte também. É uma questão até de coerência, né, exatamente. Tipo, como que uma apresentadora de esporte não vai praticar nada, não tá fazendo atividade física nenhuma? Então eu tenho essa cobrança comigo. Assim como o professor Ivan falou também que ontem ele iria começar a academia. Não perguntei se ele começou, mas né, a gente se cobra também. Né? Se eu tô falando de esporte, se eu tô apresentando um programa de esporte, se eu tô falando, incentivando as pessoas, como que eu não vou fazer? Não, e é o que a gente fala também, que o ambiente importa, a ambiência influencia, e a gente tem que ter essa coerência, né? Com certeza. É muito importante a gente falar isso para vocês, porque agora entra uma época mais fria, como a gente falava, então é normal que a gente fique mais, como dizia minha avó, encurujado no sofá, né? A gente não pode esquecer que esporte é saúde, esporte é mental, alivia o estresse, né? Em vez de ficar descontando na comida, descontando no relacionamento, nos filhos, colegas de trabalho, vai caminhar. Isso aí. Minha mãe fala a mesma coisa. Quando eu tô estressada, quando eu tô irritada, acho que às vezes até a irritação é comigo, assim, né? Pra gente não discutir, é só eu e ela em casa, ela vai caminhar. E não só por isso, ela tem, assim, por costume, por hábito. Ela até comenta que o dia que ela não vai, ela sente falta, parece que faltou alguma coisa, né? Eu acho que é isso mesmo. É tudo questão da gente criar hábitos e colocar na nossa rotina, que com certeza a gente nunca vai se arrepender de ter ido. Verdade.
Verdade. O esporte não dá arrependimento. Isso é, olha... Como o professor Ivan criou o slogan do nosso programa e que a gente repete todos os dias e que é muito verdade, que o esporte levado a sério dá resultado. Então, é sobre isso. É verdade, é verdade. Gente, esse foi o nosso programa com a nossa amada Luoneda, nossa apresentadora, jornalista, amiga aqui também. O programa Vista Fina é assim, a gente busca curiosidades e inspirações. A nossa pauta era diferente, mas a gente descobriu aqui no meio do caminho um ponto bem importante para inspirar você, para trazer essa perspectiva de saúde, de esporte, de qualidade de vida, né? Contamos a história da Lu, que muitas vezes não tem espaço no dia a dia. E esse foi o Vista Fina. Eu espero você nos próximos, espero também que a nossa mensagem, de alguma forma, traga um resultado diferente para você. Um beijo, até!